Fala, Emanuel. E aí, Vinícius? Boa noite, tá bom? Beleza? Beleza. Quase acabando? Quase acabando, se Deus quiser. É bom. Obrigado aí pela presença. Oi, Rose. Fala, Pedro. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. E aí, tá bom? Joia, tranquilo. Oi, Karen, Claudineia, boa noite. Boa noite, Vinícius. E aí, tá tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Gente, vou dando um tempinho aí. Eu acessei o link antes, né? O professor Eduardo, daqui a pouco ele vai acessar também, para a gente começar esse projeto novo que nós estamos trazendo para a faculdade. Vou trazer para vocês aí os principais objetivos dele, mas podem permanecer por aí, ficarem à vontade. Já antecipo também que não é formato de aula, não é formato de grupo de estudos. A gente vai fazer aqui uma integração, um momento aí da gente trazer uma nova proposta também para esse nosso semestre. Então, tomara que vocês gostem, tá bem bacana. Nós teremos um mês de março aí recheado de coisas boas para a gente aí. Tomara que vocês possam participar sempre com a gente. Oi, Lutfi. O Vinícius, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Bem? Já já a gente começa, tá? Ok.
Hoje não vai ter aula com você, né, ô Vinícius? Hoje não. Hoje a atividade da noite vai ficar para a aula magna e, pelo que eu entendi, depois da aula magna, nós vamos encerrar as atividades de hoje. Aí Ah, só vão me ver semana que vem. ok. Agora é um momento de respeito, porque ele chegou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Olha, Saudades, professor. Digo mesmo. Bom rever vários ex-alunos, assim, alunos que eu já lecionei, né? De filosofia aqui, isso é bom. Ô, Lúcio, eu te vi hoje na rua, viu? Foi rápido assim, mas eu reconheci, mesmo de máscara. Percebeu, né? Aham. Eu tô meio cegueta, então às vezes se eu passar perto de alguém e não reconhecer, ainda mais de máscara, né, Vinícius? Aí fica mais difícil reconhecer. Então, a máscara hoje é um fator que dificulta bem, viu? uhum. Dudu, vamos dar uns minutinhos só para o pessoal 100%. chegar e a gente iniciar. Ô, Cid, Beleza. Patrícia, Bárbara, Sabrina, chegaram um pouquinho depois e não cumprimentei. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vinícius, Obrigada. você tá incorporando o lenhador agora? Porque, Estilo lenhador, é? A barbão, é? essa época agora é assim, né? Agora é barba e o cabelo gigante, né? Hoje tá calor, eu tive jeito não, tive que prender, que tá calor hoje. É, esquentou mesmo. Marielle, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. João Gabriel, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bem?
Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Gente, que alegria! Nós temos também aqui ex-alunos com a gente. Isadora, tudo bem? Mais uma ex-aluna, Maria Luísa. É ex-aluno, é a ex-aluno, não é? Ou eu tô confundindo? Oi? A Maria Luísa não. É a Maria Luísa? Ah, então eu confundi. É do segundo período, você está formando ela Que já. isso, mãe? Ô, Maria Luísa, 8 semestres para ela. formei... Falou, Maria Luísa, tá doido pra te despachar? Introdução ao estudo de direito lá, ó. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando. Não? Perdão, é porque teve justamente uma Maria Luísa que formou sexta-feira, e eu mandei mensagem para ela ontem também, para convidar. Na hora que eu vi o seu nome aqui, tá cortando. Aí eu achei que era a aluna que tinha formado. Perdão, seja bem-vindo. Obrigada. Oi, Rafael, Tassiele. Boa tarde. Tudo bem? Você conhece esse professor aí? Tudo bem. Conheço demais, ué. Saudade dele, sumiu. É? Eu sou professor dos extremos, gente. Vocês têm que entender isso aí. Ou você encontra comigo no início, ou você encontra comigo lá no final, né? Né, Vinícius? É. Eu tô caindo só no... Já tem uns 3 semestres, já que eu tô só no primeiro décimo. O Manuel tá aí, ó. Não encontrou comigo no início, agora tá lá no final, né, Manuel? Tô segurando aí, não vou deixar ele formar, não. Aí, Dudu, seu caso é engraçado porque você tá no primeiro e décimo. Teve um período que eu tava dando aula para dependência, né? Aí virou uma assim... Aqui, eu queria ter uma aula sua, pelo menos, como é que eu faço? Falei, olha, o jeito que você vai ter aula comigo não é muito bom, não. Eu também já fiquei na dependência um semestre, só dependência. Ai, ai. Ô, Dudu, agora também para tudo, porque GCABA está abrindo caminhos e pedindo passagem, através da nossa querida Juliette. Oi, pessoal. Boa noite, Vinícius, Eduardo. Como vai? Muito bom estar aqui com vocês. Prazer, Juliette, ter você. Que bom. Bom, estou vendo aqui que tem alunos que eu tive contato recente, Carol, Natália Poliana, Pedro Henrique, Rayane, Maria Emília. Bom, eu quero cumprimentar todos e todas vocês. Eu acho que já podemos assim iniciar, né, a nossa atividade, porque já passamos os protocolares 5 minutos, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que esse projeto eu tenho passado nas turmas, às vezes mandei mensagem para muitos de vocês aí, ele está sendo pensado com muito carinho. Mas eu queria também dizer para vocês que, mesmo sendo um projeto pensado com muito carinho, ele está sendo aberto às considerações que vocês desejarem trazer para a gente. Nós estamos fazendo, sobretudo, esse mês de experiência. Então, a gente quer uma proposta diferente, quer uma proposta nova para vocês. Vocês estão observando que até o formato das disciplinas também são variados, a gente não está indo assim, somente num campo do direito, nós estamos procurando várias áreas aí, e nós queremos cada vez mais aprimorar. Quero pedir a vocês também, e vou lembrá-los na hora que estiver disponível, no final do nosso encontro de hoje, eu vou disponibilizar para vocês um formulário para que, por favor, vocês preencham. Mais do que nunca, não vale ponto, nós não vamos ficar com raiva de ninguém, mas esse formulário ele vai ajudar muito a gente a estabelecer a proposta que a gente está trazendo para o nosso grupo. Então, vocês que estão aí, celular ou por computador, 1 minutinho, é 1 minuto, não é mais que isso. Preencha o formulário para a gente poder ter esse retorno de vocês também, para a gente estabelecer aonde que a gente pode ainda melhorar mais, tá? E agradecendo o professor Eduardo, que está aqui hoje, o Dudu, que gentilmente aí já comprou a ideia dessa atividade e vai conversar com a gente hoje sobre filosofia do direito. Quero também fazer um agradecimento aqui à faculdade, ao professor Cirlei, professor Sérgio, que também o professor Alisson, que me ajudaram a construir essa ideia, e a querida professora Juliette, que hoje nos faz aí um trabalho muito importante na extensão
e acredito eu que esse trabalho também é um trabalho de extensão aqui para todos nós. Então, gente, vocês aí vão ser brindados aí com muito encontro positivo, e eu tenho falado o seguinte, não é formato de aula, não é formato de grupo de estudos, mas vai ter um pouquinho de cada um deles. Talvez por isso eu acho que o nosso envolvimento, eu acho que vai ser bem legal e bem interessante. Aos alunos aqui presentes do início do curso, a minha saudação. Aos que estão mais no meio, também a minha saudação e meus cumprimentos. Aos que estão terminando, meu igual reconhecimento aqui por seguirmos a caminhada. Esse projeto é para ajudar muito vocês a construírem as ideias e a melhor aí trabalharmos o nosso argumento, o nosso raciocínio. Talvez essa é uma das propostas do nosso grupo. Quero abraçar de forma especial os nossos ex-alunos que de repente também estejam aí na nossa atividade, já que o nosso encontro é aberto à comunidade acadêmica da faculdade e aos ex-alunos também. Exatamente. Tem galera de GCABA aí, que é a Isadora, então através da Isadora eu vou cumprimentar todo mundo que é ex-aluno que de repente esteja com a gente nessa noite. Ô Dudu, antes de passar a palavra para você, ô Juliette, tá por aí? Será que a Juliette está me ouvindo? Quando eu ia chamar, a câmera dela desligou. Bom, depois eu passo para a Juliette. Dudu, filosofia do direito. Eduardo Cante Lameu é o nosso professor querido da faculdade, mestre em direito pela faculdade FUMEC, bacharel em direito pela faculdade de Direito Conselheiro Lafayette, professor aqui na casa, a quem eu tenho muito orgulho de, mais do que colega, ser um grande amigo e agradecer a sua presença aqui para trazer essa pitada da filosofia para a gente aí. Você pediu mais cedo para compartilhar a tela, já está liberado, na hora que você quiser aí passar o que você tenha preparado, fique à vontade. Obrigado pela presença. Beleza, muito obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade, né, de estar inaugurando esse projeto, né, uma responsabilidade muito grande em estar inaugurando esse projeto de mentoria. E, bom, pessoal, o Vinícius me convidou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre filosofia do direito, né? E eu acho que o Vinícius foi muito feliz na escolha do primeiro encontro ser a filosofia, porque a filosofia é justamente a base do pensamento, né? Pensamento ocidental, oriental, qualquer pensamento humano, a base é a filosofia. Então, eu vou trazer um enfoque para vocês aqui, lembrando que a ideia do projeto é uma mentoria para aqueles que pretendem, né, prestar a prova da OAB, o ENAD, mas também para aqueles que querem rever alguns conceitos, né, querem revisitar alguns pontos, né, alguns pensadores. E eu montei, pessoal, um esquema para a gente seguir, alguns tópicos, que eu julgo que são assim, os principais. É lógico que a gente não vai esgotar isso aqui em meia hora, é impossível, né? Eu fico um semestre trabalhando filosofia com a turma e mesmo assim a gente não vê tudo. Mas assim, eu preparei para vocês os principais pontos de cada pensador, vou dar uma base e vou dar umas dicas para vocês de como estudar filosofia para essas provas, né? Seja do OAB, ENAD, concurso público, né? Que agora cai filosofia em prova de concurso público, filosofia do direito, né? Se for fazer concurso para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, até delegado de polícia, eu já vi questão de filosofia do direito. Bom, deixa eu compartilhar aqui essa apresentação de slides aí, ô Vinícius, depois eu disponibilizo para você, aí você pode disponibilizar para o pessoal aí. Pessoal, tá aparecendo aí? Tá compartilhando aí? Assim. Tá aparecendo, apareceu. Ótimo, obrigado. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, que aí eu tento acompanhar por aqui, né? Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é filosofia do direito. Olha só, antes da gente discutir os pensadores, vamos discutir 3 pontos que costumam ser cobrados em provas. A questão do justnaturalismo, do positivismo e do pós-positivismo. Como encarar o direito sob esses 3 enfoques? Bom, pessoal, o justnaturalismo se relaciona com aquela ideia do direito natural. Aquele direito que sempre existiu durante a existência, né, da humanidade. Normas anteriores à própria criação do Estado. Quando a gente fala, por exemplo, o direito à vida,
enquanto um direito natural, isso sempre existiu na história da humanidade e sempre vai existir. São ideias de caráter universal, por isso que eu coloquei aqui, ó, universalidade e imutabilidade. Né? Acredito eu que por mais que a sociedade se modifique, evolua, né? Ou não, né? Ou deixe de evoluir, né? Ou regrida, né? Porque isso é comum, né? Na história da humanidade. Infelizmente, a gente vive uma situação em que a sociedade regrediu em vários pontos também, mas evoluiu outros, isso é normal. Mas, por exemplo, alguns direitos naturais sempre serão respeitados. E isso vem desse caráter da imutabilidade, da universalidade dos direitos naturais. E o justnaturalismo é aquele movimento que busca valorizar aquele direito que sempre existiu. O fundamento do justnaturalismo é ligado à própria natureza humana. Né? O ser humano, independente das suas características, independente da sua nacionalidade, independente da sua situação social, econômica, ele tem direitos fundamentais simplesmente pelo fato de ser humano. É o que a gente chama de dignidade da pessoa humana, aquela esfera de patrimônio pertencente a todos nós, que independe da nossa situação, nós temos. Pode ser a pessoa que você julga mais repugnante, cometeu um crime mais absurdo. Ele é um ser humano, então ele tem direitos naturais, direitos fundamentais da pessoa humana. Então, pessoal, o justnaturalismo é o reconhecimento de normas jurídicas independentemente de estarem positivadas ou não pelo direito. Então, o direito à vida, como um direito natural, não precisa do Estado o reconhecer como tal. Ele já faz parte dessa esfera do justnaturalismo. O que acontece? Com a evolução do pensamento jurídico e filosófico, chegou-se mais ou menos no século XIX naquela ideia de positivismo. O positivismo, principalmente o positivismo jurídico, busca o fundamento do direito no próprio direito e não na natureza humana. É uma aproximação muito grande do positivismo nas outras ciências, né? A utilização de métodos científicos, e no direito não foi diferente. Eu coloquei aqui, o positivismo vocês podem encontrar também como normativismo, é a cientificidade do direito, né? Quase um trava-língua. É o direito tratado enquanto ciência. E o positivismo, ele vai analisar o direito de forma lógica. Ele vai analisar o critério da validade. O critério da validade está no próprio ordenamento jurídico e não na moral. Então, uma lei pode ferir a moral, mas se ela está prevista no ordenamento jurídico, ela é válida, pelo aspecto positivista. Tá, o positivismo é aquele direito criado pelo homem. Tá? Criado pelo homem, reconhecido por meio de leis, né? Reconhecido no ordenamento jurídico. Não é aquela ideia de direito natural que sempre existiu só pelo fato de ser humano. Não, é aquele direito, o positivismo, direito positivado, direito posto. E a gente trata a questão aqui, o último tópico aqui, valor e validade. Né? O valor, quando eu falo valor aqui, eu me refiro a questões morais. Não vai determinar se uma norma é válida ou não. O que vai determinar se uma norma é válida ou não é se ela está de acordo com o ordenamento jurídico. Então, assim, é uma interpretação que, em certo ponto, é muito fechada, né? Em algumas situações, a gente vai somente olhar o direito posto. E uma dica aqui para vocês, os autores do positivismo são os autores que mais caem na prova da OAB. A gente vai ver aqui, eu vou comentar com vocês. Então, o positivismo e o pós-positivismo, né? Na verdade, não é justo positivismo aqui não, tá, pessoal? Depois eu corrijo o slide. É o pós-positivismo, tá? O pós-positivismo é um movimento posterior ao positivismo. Alguns autores se referem como neoconstitucionalismo. O que é isso, pessoal? É reconhecer o direito positivo, mas reconhecer que aquele direito positivo não está preso somente a regras, e sim a regras e princípios. Então, é dentro do pós-positivismo que nós começamos a perceber o debate, por exemplo, sobre princípios e regras. É dentro do pós-positivismo que nós percebemos que os princípios, eles podem afastar a aplicação de algumas regras no caso concreto,
Mas você fala, pô, mas um princípio vai afastar uma regra? Nossa, o princípio ele tem esse caráter? Sim. Então, isso tudo vem dessa ideia do pós-positivismo. Tá? É uma ideia um pouco mais contemporânea, vocês vão ver os autores ligados ao pós-positivismo, e, inclusive, o pós-positivismo, ele foca a centralidade nos direitos fundamentais. Se a gente for pegar a teoria dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais eles têm eficácia irradiante. O que quer dizer isso? Eficácia irradiante. Quer dizer que eles irradiam, né? Eles vão tendo pontos de contato com todo o ordenamento jurídico. Né? Seja, você vai estudar direito civil, você vai ter contato com direitos fundamentais, direito ambiental, direito do trabalho, direito processual civil. O primeiro artigo do Código de Processo Civil justamente determina que a aplicação do Código de Processo Civil vai respeitar os valores fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, olha só, a centralidade dos direitos fundamentais, isso vem muito do movimento do pós-positivismo. Inclusive, para você garantir a aplicação e resguardar os direitos fundamentais, você pode utilizar princípios para afastar aplicações de certas regras. Ou seja, não é uma interpretação fechada, pessoal. Vai ter muito da análise do caso concreto. Tá? Mas sobre essa questão de princípios e regras, daqui a pouquinho eu volto. Fortalecimento da jurisdição constitucional. No pós-positivismo, a jurisdição constitucional ela é muito efervescente, no sentido de que a Corte Constitucional, no nosso caso aqui, né, o Supremo Tribunal Federal, ele, através do seu ativismo e da sua interpretação, ele tem uma função muito importante de concretizar direitos fundamentais. Né? Se você for pegar o direito positivo, né, por um aspecto meramente positivista, o judiciário deve seguir o que está posto pelo legislador. Ele não pode modificar interpretações, não. Ele deve buscar o sentido da norma em si. E não aquele sentido que garanta uma concretização maior do interesse das partes. Hoje a gente sabe que o Supremo, muitas vezes, ao interpretar certas normas, ele vai além da intenção do legislador. Muitas das vezes ele vai além com a visão com o fito, né, com o objetivo de tutelar direitos fundamentais. E outro ponto é que também resgatar os valores. Se a gente for pegar o positivismo clássico, muitas vezes os valores eram desconsiderados em prol do apego à forma. Forma no sentido de fundamentação do ordenamento jurídico. Tá? Aqui no pós-positivismo, né, nós buscamos o quê? Como intérpretes e aplicadores do direito no pós-positivismo, buscamos justamente resgatar valores fundamentais do ordenamento jurídico e, através de princípios e regras, dar a máxima efetividade a esses valores. Então, vocês podem guardar essa ideia de que o pós-positivismo ele resgata valores. Tá? Então, vista essa diferença aqui, ó, só aquela rápida revisão, ó. Direito natural, justnaturalismo. O fundamento do direito está na natureza humana. Direitos universais, imutáveis. Positivismo. O fundamento do direito está no próprio direito. A validade do ordenamento jurídico está no ordenamento jurídico e não na moral. E justpositivismo. É uma relativização do positivismo. Né? Vamos aplicar as normas, mas muitas vezes vamos aplicar princípios para adequar a interpretação dessas normas. Bom, pessoal, visto isso, né, aqui nós vamos ter que estar um pouquinho ligado no 220, viu? Peço até desculpa para você se eu estiver falando muito rápido. É bom que o Vinícius está gravando, né, Vinícius? Depois a gente pode disponibilizar aí o áudio, né, ou o vídeo. Eu peço de antemão desculpa se eu estou falando muito rápido, mas é porque senão não dá tempo da gente abordar tudo. Pessoal, primeiro autor que eu escolhi para falar para vocês, Norberto Bobbio. Por que eu escolhi o Norberto Bobbio? Porque se você for pegar estatisticamente, nas provas da OAB, ele foi o autor mais cobrado até hoje. Se você for fazer uma estatística de quais autores da filosofia do direito foram mais cobrados, em primeiro lugar está o Norberto Bobbio. Tem uma obra dele, A Teoria do Ordenamento Jurídico, que ele trabalha a questão da antinomia. Olha só, o que é antinomia? É conflito entre normas. Anti é o conflito, e nomia, normas. Olha só, duas normas conflitantes, válidas e emanadas pela autoridade competente, que se aplicam ao mesmo caso. Então, imagina um exemplo banal, por exemplo. Proibido pisar na grama e permitido pisar na grama.
Todas as duas normas foram elaboradas pela mesma autoridade competente e se aplicam ao mesmo caso. Então, temos aqui uma situação de antinomia. Normas pertencentes, elas têm que se pertencer ao mesmo ordenamento jurídico e possuir o mesmo âmbito de validade. Por quê? Nós não temos antinomia, por exemplo, entre normas que pertencem ao ordenamento jurídico brasileiro e outro ordenamento jurídico, porque se aplica ao ordenamento jurídico brasileiro. Aí, pessoal, o Norberto Bobbio nos explica que quando a gente tem conflito entre normas, essa antinomia, a gente pode utilizar três critérios. Três critérios. Eu sei que na hermenêutica vocês estudam mais critérios, só que esses aqui são os três critérios que o Norberto Bobbio traz para resolver o conflito aqui entre normas. O primeiro critério, o critério cronológico, que vai levar em conta quando que foi editada a lei, então a norma mais nova iria prevalecer. O critério da especialidade, que a norma especial prevalece sobre a norma geral. O que é isso? Pessoal, norma especial é aquela norma que trata de uma situação específica. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata das relações de consumo. Então, se você tem um contrato em uma relação de consumo, você vai buscar primeiro onde? Na lei específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Naquilo que faltar, aí você busca na lei geral. Então, a lei especial ali, a lei do caso, a lei específica daquele caso vai prevalecer. E critério hierárquico, que norma hierarquicamente superior prevalece. Pessoal, eu coloquei aqui eles nessa ordem, justamente, intencionalmente mesmo. O mais importante, na verdade, aqui são os critérios mais fracos para os mais fortes, os critérios de resolução. O critério mais forte para você resolver uma antinomia é o hierárquico. Você vai verificar. Temos um choque aqui de normas constitucionais e normas legais. Qual vai prevalecer? Hierarquicamente, a norma constitucional. Não aplicou esse critério? Vamos utilizar o critério da especialidade. Não resolveu? Utilizamos o critério cronológico. Então, basicamente, esses são os três critérios de Norberto Bobbio para a resolução de antinomias jurídicas. Manda no chat aí, vamos lá. Aqui é 220, vamos lá. 4 minutos aí para vocês resolverem essa questão, estou marcando. Manda a resposta no chat. Eu sou o Gabriel.
Então, pessoal, vamos lá. Na unanimidade, né? Todo mundo achou a letra A. Será que todo mundo acertou ou todo mundo errou? É agora que a gente vai descobrir, né? Você tem certeza que é a letra A? Vamos lá. Um sério problema com o qual... Vou direto, tá? Assinale a opção que, segundo o autor da obra em referência, apresenta tais condições. A questão da antinomias. Letra A. As duas normas em conflito devem pertencer ao mesmo ordenamento, as duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material. Vocês têm certeza que essa aqui é a letra certa? Sim, porque as outras não fizeram muito sentido. Ah, muito bem. Quem falou aí foi a Patrícia? Isso. Isso aí, Patrícia, tem que ter confiança. Você tem que ter certeza, porque acerta mesmo. É isso aí, ó. Muito bem, essa é a letra A, isso mesmo. As outras, ó, ambas as normas devem ter procedido da mesma autoridade legislativa, as duas normas em conflito não devem dispor sobre a mesma matéria? Não, justamente elas são normas em conflito porque dispõem sobre a mesma matéria. C, ocorre no âmbito do processo judicial quando há divergência entre a decisão de primeira instância e a decisão de segunda instância, ou quando um tribunal superior de natureza federal confirma a decisão de segunda instância? Não, né? Quando a gente analisa a questão de instância, a instância superior prevalece sobre a inferior nas decisões, né, em recurso. D, as duas normas aplicáveis não apresentam uma solução satisfatória para o caso. As duas normas não podem ser integradas mediante recurso de analogia e costume. Ora, se as duas não apresentam solução, então não temos uma antinomia. Então, letra A, parabéns a todos que acertaram, viu? Parabéns aí. Seguindo. Ainda sobre Norberto Bobbio, tá? Ele divide a antinomia em antinomia real e aparente. Isso, inclusive, caiu em um exame da OAB há poucos exames atrás. O que é a antinomia real? É aquela que ele chama de insolúvel. Insolúvel é aquilo que não tem solução. Olha que interessante. Normas colidentes, que colidem as normas, ó, e o intérprete não possui critério ou não pode aplicar os critérios existentes. Aí ele vai se valer da discricionariedade judicial. É como se ele não pudesse aplicar nenhum daqueles critérios para resolver o caso concreto e ele vai ter que se valer da sua discricionariedade. Discricionariedade é uma parcela de liberdade. Aí ele vai ter que decidir o quê? Embasado, é claro, sempre no ordenamento jurídico. Mas aí vai ter que trazer uma interpretação baseada em princípios, ou seja, vai ter que ir além ali daquelas questões. Já a antinomia aparente é aquela que é solucionável pelos critérios que a gente viu anteriormente. Né? Normas colidentes em que o intérprete pode aplicar os critérios de solução. Então, você imagina uma colisão dentro da própria Constituição. As duas têm o mesmo critério de hierarquia. As duas têm o mesmo critério de especialidade. Né? E podem ser normas que foram editadas no mesmo tempo. Ou seja, nenhum dos três critérios são aplicáveis. Então, a gente vai cair na antinomia real, que aí o juiz vai ter essa liberdade, esse aspecto de liberdade. Tá? Então, mais uma questão aí. Vamos lá, 3 minutos aí, valendo. Eduardo, Pode falar. enquanto você aguarda, tem algum exemplo que você já vivenciou, poderia nos dar sobre uma antinomia real? Você tem? Já viu algum caso? Então, é o que eu falo. Quem que está falando? Quem que perguntou? É a Patrícia, desculpa. Ô, Patrícia, então, a gente tem no caso de duas normas que foram editadas na mesma época, ou seja, não temos um critério cronológico, pertence à mesma legislação, ou seja, não temos uma especialidade, e tem a mesma hierarquia. Tá bom. Então, você
Você imagina que uma mesma lei, em um momento, vou dar um exemplo bem banal, tá? Uma mesma lei, nessa mesma lei, no artigo 1º, é permitido pisar na grama. No artigo 2º, é proibido pisar na grama. Sim, E aí, qual o critério que eu vou aplicar aqui na interpretação? Então, o juiz vai ter essa esfera de liberdade para poder decidir. Não, tá bom. Era mais no sentido, talvez, de algum caso real que você já tenha vivenciado. Ah, alguma- sim. Não, te confesso que eu nunca vi isso na prática, assim, nunca vi um caso com essa questão de antinomia real. Ah, obrigada, viu? De nada. Então já passou o tempo aí. Olha lá. A antinomia real, que é aquela situação da antinomia, o quê? Aqui, ó, voltando aqui no slide, aquela antinomia insolúvel, que não tem solução. Né? Eu vou direto para o gabarito, tá, pessoal? Letra B. Letra B não, desculpa, letra C. Olha lá, de normas que colidem e o intérprete abandonado a si mesmo, né? A FGV usou essa expressão. Abandonado a si mesmo pela falta de critérios ou pela impossibilidade da solução do conflito entre os critérios existentes. Tá? Por que não é a letra B? Eu vi que alguém respondeu a letra B. Porque a letra B está tratando justamente da antinomia aparente e não a real. Se a alternativa tivesse falando na antinomia aparente, ela estaria certa, a letra B, mas está tratando da antinomia real. Então, tá vendo aqui, ó, caiu na OAB. Então, se caiu uma vez, pode cair de novo, pode cair no ENAD, né? Por aí vai. Deixa eu só ver o chat aqui que está piscando. Isso mesmo, Pedro, isso mesmo. Pessoal, continuando aí, vamos lá. Foco que é rápido aqui. Hans Kelsen. Hans Kelsen é estudado lá no primeiro período, Introdução ao Estudo do Direito, um dos principais autores positivistas. E o Hans Kelsen, justamente, ele traz a ideia de que o direito deve ser estudado de forma separada da moral. O fundamento do direito deve estar no próprio direito. Isso é uma característica comum dos positivistas, tá? O direito é um dever ser, os fatos é o ser. O direito justamente traz o padrão de condutas. Não quer dizer que as condutas exatamente seguem o direito. O direito é um padrão de condutas. E qual que é a validade do direito? Está no próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico fundamentado da hierarquia, todo mundo lembra, né? Daquela ideia de pirâmide de Kelsen, que traz a hierarquia das normas, e lá no topo está a Constituição, porque a Constituição é a norma que fundamenta todas as outras. Tá? Se uma norma estiver em desacordo com a Constituição, quem está errado é a norma e não a Constituição, porque a Constituição que é o parâmetro. E também vocês podem encontrar a ideia de norma fundamental hipotética, né, que a Constituição vai buscar o seu fundamento nessa norma fundamental hipotética. Ou seja, a Constituição é o ápice do ordenamento jurídico e ela fundamenta a aplicação de todas as outras normas. Tá? É uma ideia bem relacionada a critério de validade do ordenamento jurídico ou não. Não estamos discutindo aqui moral, não. Estamos discutindo critério de validade. Então, Hans Kelsen. Herbert Hart, outro positivista também, que costuma cair em provas. Ele traz o direito como um fenômeno cultural da linguagem. Né? Ele traz no livro dele, bem interessante essa percepção. Ele também é o autor do positivismo, o direito como um conjunto de regras, e assim como a linguagem possui imprecisões, o direito também possui imprecisões. Tá? Só que as normas jurídicas vão buscar fundamento no próprio ordenamento jurídico. É ele que vai ser responsável ali pela resolver os conflitos entre normas. E também uma classificação que costuma aparecer bastante é a do Herbert Hart, em regras primárias e regras secundárias. O que é uma regra primária? É aquela que regula a conduta, impondo deveres e fixando sanções. Por exemplo, o Código Penal é uma espécie de regra primária. Ele prevê lá, o crime, né? Sei lá, matar alguém, pena, tanto. Ou seja, uma regra primária. Agora, uma regra secundária são aquelas leis que regulam a produção de outras leis. Então, toda lei que você vê que dispõe sobre o processo legislativo, sobre competência, a lei complementar que vai tratar sobre esse assunto, lei ordinária, é uma regra secundária, porque o objetivo dela não é regular condutas, e sim explicar como você vai fazer as outras regras. E essa regra secundária, ela se subdivide em regra de mudança, que trata das alterações da norma, das normas em si, como faz para alterar uma regra ou outra, regras de adjudicação, ou seja, atribui competência,
né, competência para o Poder Judiciário interpretar certas funções, julgar certas funções, você sabe que não são todos os casos que vão para o STF. Muita gente pensa, muitas pessoas pensam, né, vamos recorrer até chegar ao STF. Não, o STF ele é o guardião da Constituição e ele não vai julgar todos os casos. Ele é responsável por uniformizar a interpretação constitucional. Isso aí por quê? Porque tem uma regra que atribui essa competência para o STF, está lá na Constituição. Regra de reconhecimento é a identificação perante o ordenamento jurídico, né? Ou seja, são regras que identificam o fundamento, né, a validade de uma regra perante outra. Tá? Então, Herbert Hertz, positivismo, dado pelo da justiça como equidade. Equidade, pessoal, é diferente de igualdade. Tá? A igualdade em sentido formal, aquela igualdade fria, é simplesmente você tratar todo mundo igual, igualzinho, igualdade perante a lei. Todo mundo é igual perante a lei? Não é verdade? No plano dos fatos, nós somos diferentes. Por mais que exista uma lei que fala assim, nós todos somos iguais perante a lei. Na realidade, na vida, nós não somos iguais perante a lei. Por isso que a lei traz situações em que ele trata as pessoas de forma diferente. Né? Aqui se aproxima a ideia de equidade. O pressuposto da justiça para John Rawls são as liberdades básicas, ou seja, todo ser humano deve ter uma parcela básica de direitos que não podem ser suprimidos e deve ser dada igualdade de oportunidades para todas as pessoas. E olha que interessante, ele trabalha a ideia do véu da ignorância. O que é o véu da ignorância? A sociedade sempre deve ser pensada sobre um véu da ignorância. Você imagina que você é um governante. Você tem que montar uma sociedade não pensando naquilo que você vai ser naquela sociedade, porque senão você vai, entre aspas, puxar sardinha para o seu lado. Então, você tem que pensar em quê? Dar oportunidades e liberdades básicas para todo mundo, porque independente da função que você vai ocupar na sociedade, todos merecem essas liberdades básicas, esses direitos básicos, porque isso é patrimônio da pessoa humana. Ronald Dworkin, né, o meu preferido. Direito como integridade. O direito deve ser íntegro, deve ser integral, deve ser completo. Pessoal, a lei regula todas as situações? Sim ou não? A lei regula todas as situações? Tem lei para todas as situações? Não, não é verdade? E quando falta lei ou quando a gente não tem nós temos que nos valer de outros instrumentos, porque o direito ele tem que ser íntegro, ele tem que ser completo. E aqui o Ronald Dworkin traz no pós-positivismo a ideia dos princípios. Os princípios vão integrar o direito. Então, muitas vezes, um caso concreto é resolvido pelo princípio. É o que ele chama de hard cases. Aqui, ó, hard cases. Não sei, né? O inglês aqui está meio... hard cases. O que é hard cases? São casos difíceis. Né? Quando se julga sobre aborto, quando se julga sobre eutanásia, são casos difíceis. Não existe uma lei certa. Né? Temos aqui choque entre valores fundamentais, a vida, a liberdade. Então, é aqui onde os princípios vão se manifestar para integrar o direito. E ele traz a diferença entre regras e princípios. Tá? E depois foi aprimorado isso em Robert Alexy. Pessoal, regras são situações aplicáveis a casos concretos. Regras são mais concretas. Os princípios eles são mais abstratos. Quando a gente fala assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, olha como é que isso é abstrato. Né? Você consegue enxergar a dignidade da pessoa humana na relação trabalhista, na relação de emprego, relação de consumo, no direito penal. Tá vendo? O princípio é algo muito abstrato. E a regra e princípio ela não pode ser tratada da mesma forma. Quem aprofundou nesses estudos aqui foi esse cara aqui, ó, o Robert Alexy. Né? Ele traz a ideia de que a norma é gênero. E a norma pode ser regra ou princípio. Então, guarda aí, ó, norma é a ideia geral. A norma pode ser uma regra ou pode ser um princípio. Tanto regra quanto princípio é norma, tá? Regra, ela é concreta, o conflito entre as regras é resolvido pela validade. Exemplo de regra, proibido pisar na grama, permitido pisar na grama. Nós vamos ter que ver. Uma vai ter que valer e a outra não é verdade? Não dá para aplicar as duas. É o conflito de regras. Agora, o conflito de princípios.
A colisão, na verdade, né, a expressão mais correta, colisão entre princípios, é algo abstrato. Você vai utilizar da ponderação e da proporcionalidade. Quer um exemplo de conflito entre princípios? O conflito entre a vida, como um princípio fundamental, como um direito fundamental e um princípio, e a liberdade. Sempre a vida vai prevalecer? Sempre a liberdade vai prevalecer? Né? Não. A Rosa até me mandou, bem lembrado, Rosa, as regras a gente vai aplicar o quê? O tudo ou nada. Né? Uma regra prevalece ou não. No princípio não tem essa, não. Né? Em algum caso, a vida vai prevalecer mais sobre a liberdade e outros a liberdade vai prevalecer mais sobre a vida. Isso aí, o caso concreto, o julgador ele deve fazer uma ponderação, ponderar e usar da proporcionalidade. Aí eu coloquei aqui, ó, princípios são mandamentos de otimização. Mandamentos são ordens. E otimização, buscar a interpretação mais ótima no caso concreto. A Patrícia colocou aplicação dos princípios. Claro, Patrícia, vamos lá. Olha só, aplicação do princípio. Você vai utilizar esses critérios que eu coloquei aqui, ó. A proporcionalidade, que ela é dividida em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, vai se buscar aquele princípio mais adequado para o caso concreto. Necessidade, vai se buscar o mínimo de intervenção no princípio que não vai prevalecer. Ou seja, um vai prevalecer sobre o outro naquele caso, mas o que não vai prevalecer, também você vai buscar ferir ele o mínimo possível. E proporcionalidade em sentido estrito é justamente a regra de ser proporcional. Você não vai desconsiderar totalmente o outro princípio. Então, essa ideia dos princípios é a questão da ponderação e da proporcionalidade. Pegou aí, Patrícia? Sim, sim. Obrigada, Eduardo. De nada. Coloquei uma citação do Alexi aqui, ó. Quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores vão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção. Para que eu pus essa frase? Para lembrar para vocês que, para o Alexi, os direitos fundamentais devem ser tratados com o mesmo grau de princípios. Então, o conflito entre direitos fundamentais deve ser tratado como um conflito entre princípios. Então, por isso que eu sempre uso nos exemplos alguns direitos fundamentais. E Miguel Reale, justo filósofo brasileiro, que traz a teoria da tridimensionalidade do direito. Pessoal, o direito para o Miguel Reale, são 3 aspectos que a gente tem que analisar. O direito é fato, o direito é valor e o direito é norma. O direito é fato, tem a ver com a sociologia. O direito é um fato social, é um fato da sociedade. Fato social é um fato da sociedade é maravilhoso, né? Foi redundante, sim, de forma maravilhosa. Mas vamos seguir. É um fato da sociedade. O direito é valor. Isso tem a ver com a moral. O direito expressa valores de uma sociedade. É inegável isso. A sociedade positiva certos valores através do direito. E o direito é norma, né? Que ele tem um caráter jurídico. Então, a norma não existe de forma independente, mas relacionada a fatos e contextos, tá? O direito, você pode analisar sobre esses 3 aspectos. O direito não é somente direito, não é somente valor e não é somente fato social. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui alguns pensadores que não são diretamente da filosofia do direito, são da filosofia em geral, mas costuma cair em prova. Coloquei aqui a principal ideia de cada um deles. Platão, a justiça é a harmonia das partes na cidade. Aquela cidade que é harmônica, que cada pessoa exerce aquela função que ela nasceu para ser, temos justiça naquela cidade. Tem pessoas que nascem para governar e tem pessoas que não nascem para governar, para Platão. Para Aristóteles, o que é virtude? É o meio termo, tá? Guarda isso cai demais. Quem que fala sobre meio termo? Aristóteles. 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 Não travou a transmissão não, tá? Eu fiquei falando um monte de vezes para vocês não esquecerem, viu? O que é o meio termo? É o equilíbrio, tá?
Quando que você busca o equilíbrio? Quando você não vai pelo excesso, tá? Se você comer demais, você passa mal. Se você comer de menos, você sente fome. Se você vai pelo meio termo, você fica bem. Isso se aplica a tudo na vida, tá? Os extremos são vícios. E a justiça é justamente o meio termo, é uma virtude. E toda injustiça é vício. E como que a gente adquire esse meio termo, essa moderação, esse equilíbrio? Com a prática, vivendo, tá? Vivendo e aprendendo, né? Errando e se fudendo, não é verdade? Mas assim, seguindo aqui, tipos de justiça. Justiça distributiva. O que é isso? Distribuir de acordo com o mérito de cada um na sociedade. Para Aristóteles, esse é um tipo de justiça que você vai distribuir os cargos na sociedade de acordo com o mérito de cada um. Justiça corretiva, é você corrigir injustiças. Aqui que Aristóteles traz aquela ideia que a gente tem até hoje. Tratar os desiguais de forma desigual. Isso vem lá de Aristóteles. E reciprocidade, é buscar trocas justas. Você não pode trocar um sapato por uma casa, porque aqui você não vai ter justiça. Os bens e serviços, eles têm que ter um certo grau de quantificação, né? E o dinheiro faz essa reciprocidade. Outra ideia de Aristóteles, o ser humano é um animal político. Por que o ser humano é um animal político? Nós não conseguimos viver isolados, né? A gente não consegue. Vai tentar viver para você ver o resto da sua vida em uma ilha deserta, sem ninguém. Você vai ficar doido. Porque o ser humano, ele é natural do ser humano querer se associar com outros. Isso é algo da natureza. Por isso que o homem é um animal político. E o homem é o único animal que consegue exercer a sua essência para se diferenciar dos outros, que é o quê? Justamente a capacidade de pensar. Santo Agostinho, a justiça é algo divino. Tá? O Santo Agostinho está relacionado com a filosofia medieval exercida pelos religiosos da época, os padres. E para ele, a justiça não era algo produzido pelos homens. A justiça era algo somente divino. Thomas Hobbes, contratualista. Cai muito esses contratualistas na OAB, tá? Rousseau cai bastante. Thomas Hobbes, John Locke. Para o Thomas Hobbes, a criação do Estado se dá por meio de um contrato social para garantir a boa convivência. Por quê? Se não tiver o Estado, vai reinar a lei do mais forte e a gente não vai viver bem dessa forma. Por John Locke, o John Locke já acredita que no estado natural é possível a boa convivência. Já o Rousseau entende que o homem é bom, a sociedade o corrompe, né? Ali, o Estado busca satisfação geral em detrimento do individual. Para isso que existe o Estado, e o Estado é soberano. Kant, né, o que o Vinícius me chamou de Eduardo Kant lá, por causa desse cara aqui, o Kant. O Kant traz a ética do dever, o imperativo. Se você vê essa palavra na prova, imperativo, está falando do Kant, tá? O que é o imperativo do Kant? Você quer saber se você é ético ou não? Se pergunte, agir como se as máximas de sua ação fossem lei universal. Todo mundo pode praticar a ação que você está praticando no momento, que vai ser uma ação boa? Aí você vai saber se você é ético ou não. Quer um exemplo? Matar. Eu matei para salvar alguém. Foi ético? Outra pessoa poderia matar em um outro contexto? Não. Então, matar nunca pode ser um ato ético, mesmo que o resultado seja para salvar um número enorme de pessoas. O ser humano é um fim em si mesmo e nunca um meio para a satisfação da vontade. O que é isso? Você não pode usar outras pessoas para satisfazer a sua vontade. As pessoas não têm cunho de patrimonial. E é isso mesmo, Alcides. O Kant é o que fala que deve-se fazer o certo porque é o certo e não porque eu vou receber algo em troca. Tá? É fazer o certo porque é o certo. E o Jeremy Bentham, que trata do utilitarismo. Basicamente, o que é utilitarismo? É você buscar o bem-estar para o maior número de pessoas possíveis. Uma ideia coletivista e consequencialista. Ver o coletivismo, a coletividade e as consequências das ações. O Estado, ele age muito de forma utilitarista. Muitas vezes ele vai editar uma lei, uma política pública para beneficiar o maior número possível de pessoas. Acabou. Respirar um pouquinho, né? Top, hein? Foi antes de 7, hein? Achei que não ia dar. Pessoal, desculpa se foi muito rápido, né? Eu vou abrir aqui rapidinho. Pode abrir, Vinícius, para perguntas? Claro. Eu não quero atrasar a aula magna de ninguém, não, mas se alguém tiver alguma pergunta e quiser voltar ao ponto, pode... Antes de você abrir a pergunta, eu vou só deixar no chat aqui o formulário para vocês preencherem
estão pensando aí se vão perguntar, que aí a gente registra. Podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal vai se manifestando aí, eu queria falar o seguinte. Quando você vai estudar para essas provas, principalmente filosofia do direito, vocês têm que pegar essas ideias gerais, que são as correntes de pensamento, justnaturalismo, positivismo e justpositivismo. Entenda o que quer dizer cada uma delas. E pegue as principais ideias de cada autor. Né? Não precisa aprofundar. Você tem que fazer essa relação que eu fiz. Coloca os tópicos principais de cada autor. Tá? É impossível você estudar para a prova todos os autores. Tá? Então, você tem que ter uma vaga noção ali. Entender o que é o justnaturalismo, o que é o positivismo, o que é o pós-positivismo. Entender quais são os autores vinculados a cada ideia. E muitas das provas de filosofia da OAB, vocês vão perceber isso, elas são resolvidas através da interpretação. Então, a questão ali, você vai fazer uma análise de interpretação. Tranquilo, Vinícius? Acho que não tem nenhuma dúvida não, né? O pessoal não falou nada. Dudu, tenho uma única dúvida aqui que eu quero tirar com você, então. Vou aproveitar. Claro. Quem que trata o meio termo? Isso aí eu não vou responder, não. Essa aí, eu me recuso a responder. A Claudineia até já manifestou. Já falou que nunca mais vai esquecer, né? Dudu, brincadeiras à parte, quero muito te agradecer. Eu acho que, assim, é a essência do que o projeto nosso aí sugere, né? A gente fazer uma passagem um pouco mais rápida, mas a gente também ser bem pontual nas considerações. Eu sei que tem alunos aqui que, de repente, estarão sendo aí submetidos a atividades bem específicas nesse formato. E por que eu estou chamando a atenção de vocês a essas atividades? Porque os slides que o Dudu gentilmente já falou que vai me passar e eu vou ceder para vocês, eles são exatamente aquilo que talvez vocês vão precisar muito na hora de esquematizar os estudos, seja para terminar ou seja para começar. Então, galera que é do ENAD, da OAB, ou pessoal que está estudando aí para concurso e que vai ter aí a filosofia como uma aliada, é importante vocês terem essa dimensão. A gente aprendeu muito nessa noite de hoje, e assim, de uma forma objetiva. Você sabe aonde são os principais pontos que, de repente, assim, não, estou perdido, aonde que eu vou? Vocês tiveram aí alguns indicativos de qual caminho deverão seguir. Então, quero te agradecer, Dudu. Cumpriu, assim, brilhantemente, mas como sempre, né? Mas dentro da proposta, por ser nova, eu quero te agradecer aí pelo carinho que você preparou a atividade, o tempo que você disponibilizou. Oi. Foram 2.500 anos de pensamento passados em meia hora, entendeu? Tá vendo? Foi um pouco corrido por causa disso. Pegou lá desde Platão até os dias atuais. Isso aí que eu sabia que ia ser difícil, mas você fez brilhantemente e a gente poderia até ficar te ouvindo aqui mais tempo, se não fosse o nosso horário também. Eu quero pedir a vocês, gente, tá o formulário aí no chat, vou colocar de novo aqui para vocês terem acesso. Por favor, preencham, porque ele é importante para o nosso retorno também. E agradecer e já deixar vocês convidados para quarta-feira da semana que vem. Quem gosta de direito penal, é uma oportunidade aí da disciplina que gosta. Quem não é tão próximo ao direito penal, é uma oportunidade aí de ver que ele é uma matéria muito boa de se estudar, sobretudo quando a gente vai ter a professora Lilian conversando com a gente aqui na quarta-feira da semana que vem. Então, todos novamente estão convidados. Eu vou tentar fazer o mesmo sistema, ou a gente vai criar algum formato de inscrição, que aí eu comunico com vocês também para facilitar. Mas são muito bem-vindos. Os alunos, aí eu desejo revê-los em breve. Os ex-alunos também desejo revê-los em breve. E dizendo para vocês que a casa está aberta e que esse projeto ele está sendo feito pensando exclusivamente em vocês. Então, fiquem muito à vontade a eles, sintam-se realmente em casa, tá bom? Então, eu vou finalizar a nossa atividade. Dudu, mais alguma consideração? Não, só agradecer pela oportunidade de estar iniciando esse projeto, algo novo, tá, pessoal? Nunca teve isso na faculdade, então vocês estão vivenciando um momento inédito aí que o Vinícius está conduzindo. Quanta atividade que tem na faculdade hoje, né, Vinícius? Muito. Eu brincando, eu queria ser aluno hoje da faculdade, porque tem muita atividade legal, pessoal. Aproveitem esse momento aí. Pode ser uma pequena palestra, uma exposição rápida, mas
tudo traz o conhecimento, né? E você não tem que fazer por nota, não. Eu sempre falo com meus alunos, não está valendo ponto, não, atividade não. Está valendo é o conhecimento, que é muito maior que a nota. E eu quero dizer para vocês, gente, que o formato é assim mesmo. Ele é um pouco mais rápido, porque não é uma aula, mas ele é objetivo. Então, talvez é isso que vocês vão carregar aí nessa atividade, que a gente vai moldar ainda para o melhor momento que a gente vai desejar aí seguir na faculdade. Então, o mês de março está repleto de atividades para a gente poder adequar. Aí, Dudu, estão perguntando quando é que você vai dar aula no terceiro período, ó. A galera já está... Então, é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta até filosófica, de tão difícil que é responder. Eu te garanto, até o 10º você vai esbarrar comigo. Tá vendo? Nem que seja lá no 10º, você vai esbarrar comigo. Tá? Uma hora a gente vai... Ô, Dudu, acho uma resposta que você sugeriu para Aristóteles. Acho um meio termo. Isso. Procura o meio termo. Ó, foi fantástico, viu, Dudu? Obrigado. Agradeço demais a todos que estiveram aqui. Paulinho, que eu já ia puxar a orelha dele, que eu não vi ele no início, eu já ia mandar mensagem, eu vi que depois ele apareceu por aí. E a todos aí, saibam que são muito bem-vindos. Até quarta-feira da semana que vem, novamente. Falou, Paulinho? Tchau, pessoal. Boa noite. Professor, internet rural é um problema. Mas que bom que você chegou. Internet rural é... Foi bom que você chegou. Mas eu cheguei, eu falei com você que eu chegava. Isso é bom. Semana que vem nós estamos estaremos juntos. Se Deus quiser. Dudu. Com certeza. Beijo no coração de todos. Eduardo. Até a próxima. Tudo bom, Paulinho? Abraço. Abraço. Tranquilo, tchau, Eduardo. Tranquilo, graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite.